E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar um tema que muitas pessoas me perguntam, que é como ganhar dinheiro com pintura de miniaturas. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. Como vocês devem imaginar, é possível ganhar dinheiro pintando miniaturas. É claro que existem sempre os caminhos mais fáceis e os caminhos mais difíceis. E eu vou falar sobre eles aqui hoje nesse vídeo. Todas as formas que eu conheço de ganhar dinheiro com pintura de miniaturas. Mas é claro que mesmo nas formas mais fáceis de você ganhar dinheiro, você vai precisar de um conhecimento básico, pelo menos de pintura. Porque senão não tem conversa, né? Você tem que saber pelo menos no que você tá se metendo ali quando você for tentar ganhar dinheiro com isso. O primeiro que eu vou começar falando aqui hoje é o pintura comissionada nível tabletop. Esse é um tipo de trabalho muito comum pra quem tem board games e às vezes ele quer uma pessoa pra pintar esse board game, ou pode vir até de uma empresa que produz algum tipo de figura, seja ele impressão 3D ou seja um cast de resina, e quer vendê-las pintadas, e aí então ele vai contratar alguém pra pintar essa pintura em quantidade. Tanto nos board games quanto nessas outras opções que eu falei, são pinturas de quantidade, que vai ter uma quantidade bem razoável pra você pintar, e muitas vezes vai ter muita repetição da mesma miniatura. Esse é um tipo de trabalho que não tem nível mínimo pra contratação, né? Porque eu acho que o mínimo aceitável seria você, como pintor, mostrar o que você consegue fazer, seja uma foto no Instagram, uma foto no celular, falar, ó, eu consigo pintar deste jeito, isto serve pra você? E se a pessoa aceitar, ok, ela aceitou, então tá tudo certo ali. E esse é um tipo de pintura que eu recomendo que as pessoas cobrem baseado em tempo. E como seria esse cálculo de cobrança então? Vamos usar aqui o Zombicide como exemplo. Então a gente tem basicamente no Zombicide dois tipos de miniaturas, para os fins desse vídeo pelo menos. Você tem os sobreviventes / heróis e os zumbis. Vamos supor então, agora, que o Zombicide segunda edição tem 72 miniaturas, sendo que dessas 6 são heróis e 66 são zumbis. Agora o que você precisa saber é calcular quanto tempo você vai gastar para pintar um herói, que é uma miniatura um pouquinho mais complexa. Então nesse exemplo eu vou dizer que você vai demorar 2 horas para pintar um herói. E quanto tempo você vai levar para pintar um zumbi comum? Nesse exemplo eu vou calcular que você vai levar 1 hora para pintar um zumbi comum. Uma outra coisa que você precisa definir agora então é o valor hora da sua pintura. Eu pessoalmente não acho que ninguém deveria cobrar menos do que R$20 a hora da pintura, mas é claro que cada um é cada um. Às vezes você está fazendo para um amigo, às vezes você está fazendo meio de favor ou uma permuta, aí talvez valha a pena você cobrar menos. Eu pessoalmente não recomendaria ninguém fazer isso, porque isso é uma coisa que dá bastante trabalho e consome muitas horas. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Se eu tenho 6 heróis / sobreviventes, que eu levo 2 horas para pintar cada, isso significa que para eu pintar tudo, eu vou cobrar R$240, que são 2 horas vezes 6. Quando eu for pintar os zumbis, eu vou pintar 66 vezes 1 hora, que é o tempo que eu levo para pintar um zumbi. Então isso vai dar R$1.320. Então o total para você pintar esse Zombicide inteiro seria R$1.560. Você tem que levar em conta que esse trabalho vai demorar um bom tempo aí, né? E a gente tá meio que só contando a hora, assumindo que você não vai ter nenhum percalço ali. Então eu acho que esse é um valor que seria minimamente justo para cobrar, mas eu já vi muitas pessoas cobrando menos do que isso. Aí, como eu falei, cada um é cada um. Eu tô falando o que eu acho ali mais correto, né? Isso independente de nível, porque tanto a pessoa no nível mais básico ou não, independente do resultado, ela vai demorar pelo menos essas horas que eu calculei para terminar tudo. A menos, é claro, que ela esteja falando de um tipo de pintura que ela vai mergulhar numa latinha de tinta e tirar, que nem eu fiz nesse shorts que tá aparecendo aí do lado. Mas eu acho que não é o caso da maioria das pessoas. Mas Atila, então quanto você cobraria para fazer isso se você fosse pegar esse trabalho? Bom, a primeira resposta que eu daria é: eu nunca pegaria esse tipo de trabalho para fazer, porque eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho. E tem 2 motivos para isso. O primeiro é que leva muito tempo para concluir esse trabalho, e eu prefiro gastar minhas horas com o canal, com outras coisas que tem aqui, que eu acho mais proveitosas, e até outras formas que eu vou mencionar mais lá pra frente de ganhar dinheiro com pintura de miniaturas. Além disso, eu prefiro focar em ensinar mais pessoas possíveis através do canal, do que ficar pegando uma comissão ali e ficar parado, travado nela por um bom tempo. O segundo motivo é que eu acho muito chato pintar uma sequência de miniaturas iguais. Esse é o tipo de trabalho que pra mim destruiria a minha vontade de pintar. Eu não consigo pintar tanta miniatura parecida na sequência, a menos que o prazo seja gigantesco, mas mesmo assim é uma coisa que eu sinceramente não conseguiria fazer num
prazo aceitável para um cliente. E é claro que eu sei que existem vários mecanismos para você amenizar esse lance de ter a miniatura sendo repetida várias vezes ali, né? Às vezes tem 4 esculturas iguais do mesmo zumbi, você pode ir trocando um pouquinho da cor, você pode ir fazendo em ordem diferente, você pode ir dando pausas longas entre umas. Se você programar direitinho, existem formas de você amenizar bastante isso. Mesmo assim, eu pessoalmente não gosto. E uma coisa que eu vejo bastante acontecer é pessoas iniciantes se enfiando em enrascadas de comissionado, sendo que elas mal sabem pintar direito. Quer ver um caso? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi pessoalmente acontecendo, em que a pessoa pegou um comissionado cobrando 200 mango com a ideia de, eu vou pegar porque eu me forço a pintar, ganho um dinheirinho, mas como eu não tenho muita experiência ainda, não vou cobrar muito porque é meu amigo, tralalalala. E aí, o problema é que isso vai destruir o seu hobby e você provavelmente não vai conseguir completar, porque você, número 1, vai ser muito chato de você pintar tudo, você não vai ter a experiência necessária para pintar rápido o suficiente para que valha a pena. E número 2, você vai ganhar pouco, o trabalho precisa ser feito, o trabalho vai estar ali. E você não vai se divertir, você vai ganhar pouco e ainda vai ter uma cobrança logo de cara ali que você vai ter que cumprir um prazo que você estipulou. A pessoa, no caso, tinha estipulado um prazo absurdamente curto pra pintar, coisa de 1 mês, se não me engano, era. E deu um burnout nela, não cumpriu o prazo, não entregou o jogo pela metade pintado e nem os 200 ela ganhou no final das contas. Então, reparem como não valeu a pena pra ninguém nessa história. Nem pro cara que contratou, nem pra ela, que ela tomou um burnout de cara no hobby de pintura de miniaturas, porque ela tinha se empolgado com algumas que ela tinha pintado no começo e achou que ia ser flores pegar um comissionado de 72 miniaturas, eu não lembro se era 72, mas era bastante, né, pra fazer logo de cara. Vocês têm que lembrar que quando você pega esse tipo de coisa, isso é um trabalho, não vai haver muita diversão, porque você vai precisar seguir alguma linha de pintura, né, às vezes pode ser que o cara que esteja te contratando seja muito legal, fala, não, faz o que você quiser aí, mas a maioria das vezes vai ser, não, você vai ter que pintar igual a arte, eu não quero que fique diferente, e aí você não vai poder nem sequer variar a cor. Então você tem que pensar nisso como um trabalho, não como diversão e não como aprendizado. Você não vai aprender quase nada fazendo isso. Você vai aprender a lidar com o material às vezes, vai aprender às vezes a ficar mais rápido e aprender a calcular. Mas artisticamente eu duvido que você vai ter um ganho ali que vai valer a pena, né? Você ficar repetindo a mesma pintura várias vezes. Tem sempre um micro ganho, mas eu acho que você pode ganhar de outras formas pintando coisas que você gosta de verdade. E como eu mencionei no começo, existem outros tipos, né? Que não só os board games, tem os de impressão 3D ou de produção de bonecos em uma escala um pouquinho maior. E aí funciona do mesmo jeito, você vai cobrar da mesma forma, você vai calcular quanto você vai gastar pra pintar uma das miniaturas, por mais que ela seja maior ou menor, aí se for maior, provavelmente você vai gastar mais do que 1 hora pra pintar ela, né? Então você vai ter que definir, então, quanto tempo você leva pra pintar essa miniatura, calcular o seu valor hora, vezes a quantidade de miniaturas que você vai pintar, e esse vai ser o seu valor final. Claro que se você quiser, você pode dar um desconto, porque, vamos supor que ele é um trabalho de quantidade, mas vai vir de pouco a pouco todo mês, então eu consigo reduzir o valor. Claro, esse tipo de negociação você pode e deve fazer, né? Pra você ter uma coisa constante. Se você tá curtindo fazer o trabalho, vale, mas lembre-se de encarar como um trabalho e não diversão. Mas enfim, eu não respondi a pergunta inicial quanto eu cobraria pra eu pintar um Zombicide caso eu fosse pintar. Eu já dei as respostas reais que eu daria, mas vamos supor que eu aceitei. Quanto que valeria a pena pra mim financeiramente pra eu aceitar mesmo? Se a pessoa chegasse a pagar, não, eu vou pagar o quanto for. Como eu cobraria? Primeiro, eu vou definir uma valor a hora como 60 a hora. E o nível que eu vou pintar é o nível que eu costumo pintar nas lives. Então seria esse nível dessa miniatura que você tá vendo aí, ou igual essa outra que tá. Só pra você, eu mandei duas aqui só pra vocês terem noção do nível. Então esse é o meu nível tabletop, que é o mesmo que eu faço nas minhas lives. Dito isso, por isso que eu estou cobrando 60, não é o meu nível máximo, seria o meu nível tabletop, que como eu já expliquei em outro vídeo, tabletop depende de quem você pergunta, cada um vai ter o seu nível tabletop. Pra pintar um herói, eu digo que eu não levaria menos do que 5 horas pra pintar nesse nível que eu mostrei. O zumbi, eu acho que eu não demoraria menos do que 3 pra fazer um zumbi. Mesmo porque eu falei pra vocês, eu não vou pintar ele só com camada base wash, eu vou pintar do jeito que eu pinto nas lives. Esse pra mim é o mínimo que eu vou aceitar trabalhar. Então, se eu estou cobrando 60 reais para pintar 6 sobreviventes, que eu levo 5 horas pra pintar cada um deles, eu vou levar 30 horas pra pintar os sobreviventes e vou cobrar 1.800 reais, que eu ainda acho baixo, viu? Mas enfim,
Como eu falei, não estou indo no meu nível máximo. Os 66 outros zumbis eu tô calculando que eu vou levar 198 horas. Isso vai dar um total de 11.800 reais, totalizando 13.680 reais. Então esse seria o valor mínimo que eu aceitaria para pintar uma caixa de Zombicide. Claro que nunca ninguém me pagou esse valor, porque, como eu falei, a resposta real que eu dou pra pessoa é: não pego esse tipo de trabalho, procure X, né? E aí X eu geralmente tento indicar alguém se ela pediu, se ela não pediu também, eu só falo que não aceito e acabou. Como eu falei, pra valer a pena pra mim tem que ser um valor muito alto, que eu tenha que ganhar financeiramente pra fazer ele. Então por isso que esse valor é alto, que eu tô cobrando nesse exemplo. Mas o que eu prefiro fazer, na verdade mesmo, é investir no outro tipo de forma de ganhar dinheiro, que é pintura box art. Esse é aquele tipo de pintura em nível display, que as empresas contratam um pintor pra pintar da melhor forma possível a miniatura delas, e essa foto dessas miniaturas serão usadas com fins de marketing e divulgação do produto. No caso, geralmente é uma miniatura que elas estão vendendo, ou um STL no caso das empresas de STL, impressão 3D. O box art vem originário dos casts de resina, como o da Neco Galaxy, que eu já fiz alguns trampos pra eles também. Às vezes a foto que vai na caixa, ou a foto de exemplo que tá no próprio site deles, onde você vai comprar o produto. Também é usado nas redes sociais. Na impressão 3D isso faz menos sentido, mas a gente usa o mesmo termo, porque é aquela miniatura que vai ser a pintura oficial daquele STL. Fiz alguns trampos desses para várias empresas de STL aqui, tanto de fora quanto aqui do Brasil, e essas imagens normalmente são divulgadas em redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube se a empresa tiver, enfim, essas principais. Mas então, que nível eu preciso ter para poder pegar um trabalho desses? E a resposta é: não tem um nível mínimo necessário para você pegar um trabalho desses. Quem vai definir o nível mínimo necessário para você pegar um trampo desses é a empresa que tá te contratando. Então, se ela aceitar o que você tá fazendo e ela julgar como interessante para vender o produto dela, ninguém vai dizer o contrário, porque é uma negociação que você tá fazendo direta com eles. Mas é óbvio que nenhuma empresa é maluca e vai pegar alguém que é iniciante para fazer um trampo desse. Geralmente ela vai se voltar pros pintores que são mais famosos na comunidade, que pintam em nível mais alto de display para poder fazer aquele trampo para ela. Claro que existem outros fatores envolvidos, não só nível técnico, pode ter o estilo, pode ter a forma com que ele pinta ou faz vídeos, ou enfim, tem uma infinidade de variáveis aí que pode fazer você decidir ir para uma pessoa ou outra, ou às vezes é uma pessoa que ela já conhece, já fez um trampo antes, enfim, né? Isso é uma coisa, um tipo de relação que vai sendo construída ali e ela vai se repetindo muitas vezes, como por exemplo, você nota que as pinturas oficiais da Cool Mini or Not geralmente são feitas pela mesma empresa, que é a Big Child, por exemplo, né? A própria Big Child também tem uma linha de miniaturas que elas contratam mais ou menos sempre a mesma galera ali pra pintar, né? Então, é como eu falei, esse lance da relação vai sendo construída. Mas é o que eu falei, é pessoas que estão em níveis mais altos de pintura. Não vai ser qualquer um que estiver começando agora que vai conseguir. Eu tô falando que você nunca vai conseguir fazer isso? Não estou falando isso. Eu tô falando que para conseguir fazer isso é uma coisa mais concorrida e é uma coisa mais nível técnico alto. Porque essas empresas, como eu falei, vai contratar pessoas que vão fazer pinturas que vão impressionar a comunidade de pintura. Claro que nem sempre é isso. Por exemplo, empresas de STL não é só isso, né? Eles não têm só pessoas que vão pintar para quem eles querem vender, mas mesmo assim é sempre melhor você vender a foto da miniatura real pintada do que um render 3D cinza ou só a foto da miniatura cinza ali, né? A versão pintada sempre chama mais atenção quando a gente tá falando de marketing. E aí, para cobrar isso, vai depender de muitos fatores, né? Às vezes a empresa já vai chegar oferecendo valores, às vezes ela vai perguntar quanto é o seu valor, aí depende muito. Não dá para comentar disso porque eu acho que não vai ser o foco da maioria das pessoas que tá vendo esse vídeo. Então eu já vou seguir para as próximas formas de ganhar dinheiro, que são, por exemplo, workshops. Workshops entram naquela mesma coisa que eu falei ali no começo, contanto que você mostre o que você consegue fazer para as pessoas que vão comprar o seu workshop e elas aceitem e já acham, beleza, isso aí é o que eu quero aprender mesmo, não há problema. Também não há nível mínimo necessário, né? É o caso de você mostrar o seu trampo e as pessoas falar, beleza, quero ter um workshop com você que pinta nesse nível aí que você tá me mostrando. E existe uma discussão na comunidade internamente para saber se tem um nível mínimo que a pessoa pode ter. Eu pessoalmente acho que pelo menos o básico essa pessoa tem que saber, o básico em todo, assim, ela tem que saber fazer para ensinar. Aí se for um workshop mais de um efeito mais específico, em nível um pouquinho mais alto, aí ela precisa ter esse conhecimento, né? Porque, enfim, se ela tá ensinando, ela precisa saber fazer, né? Esse é o mínimo que a gente espera. Normalmente a melhor forma de você não fazer um workshop de uma pessoa que é desqualificada é você ver o trabalho dessa pessoa. E melhor ainda, se ela for dar um workshop, olhe se ela tem a miniatura do workshop já pintada, né? Pra você ter uma noção exata, caso você não conheça essa pessoa, não for conhecida na comunidade de pintura. Então, normalmente as pessoas que dão workshop são conhecidas na comunidade porque a comunidade
comunidade aqui no Brasil é muito pequena dessas pessoas, né? Todo mundo meio que se conhece. Então, se uma pessoa dá workshop, a gente fala, ah, beleza, é tal pessoa, eu sei o trampo dela, legal. Então, ela tem um crédito ali na comunidade. Se for uma pessoa que nunca participou, que veio mais aleatório, mais do nada, aí eu acho que é melhor você pegar algum tipo de trabalho dela, ou um ou mais trabalhos, ou a própria miniatura do workshop pintada pra você avaliar isso. Pra calcular o preço do workshop, o que você tem que fazer primeiro é o preço dos materiais que você vai gastar para dar o workshop. Tinta, wet palette, você vai precisar de iluminação, já tem no lugar, você vai precisar calcular o preço do local, se for um local que é um amigo seu que vai dar de graça, se você tiver que pagar um ateliê, porcentagem, você vai ter que definir isso para calcular o seu preço. Isso aí, cada um vai ter o seu valor, não tem nem como fazer. O que eu posso te dizer é que você também tem que fazer é calcular o seu valor hora de aula. E para você calcular o seu valor hora de aula, o que eu recomendo fazer é você seguir valores que são os valores que são praticados no mínimo no estado aqui dos professores dão aulas em escolas, por exemplo. Então eu separei aqui os valores, eu vou até dar uma olhada que eu não sei. Então aqui em São Paulo, por exemplo, se um professor for de ensino médio é 23 a hora, se ele for um ensino de escola é 20,74 a hora, se for um professor de curso técnico vai de 26 a 30 a hora, se for um professor universitário fica entre 35 e 44 a hora. Então eu acho que aí é um bom parâmetro para você calcular. Pegar ali, por exemplo, a hora de um curso técnico, que é mais ou menos isso, e ficar mais ou menos por ali, e aí você consegue calcular. Calcule quantas horas vai ter o seu workshop, quantas pessoas você vai querer, e ver se vai valer a pena para você. Uma outra forma de você conseguir é fazendo aulas ou mentoria. E aí, dentro dessa categoria, a gente tem duas outras categorias. Eu vou começar falando primeiro das aulas e mentoria online, que é a mais comum no hobby de pintura de miniaturas, principalmente dentre os pintores internacionais aí, que dão aula para vários países diferentes, né? Então, eles conseguem online poder atender públicos que não estão necessariamente fisicamente perto deles. Para você fazer esse tipo de mentoria, você vai precisar que o aluno e você como professor tenha câmera, e aí você vai definir uma hora semanal ou, sei lá, 3 horas mensais. Você define qual vai ser o seu pacote de horas, e aí novamente você entra com aquele valor hora ali, que eu acho que nesse caso aí você pode cobrar um pouquinho mais, né, do valor hora, que você menos horas e vai ser um atendimento mais dedicado para a pessoa, né, vai ser uma pessoa ali, e aí você consegue fazer isso, né, e você precisa ter só essa câmera nos dois lados, tanto dele quanto você, para que você consiga mostrar o que você quer, ou ver qual é a dificuldade da pessoa, né, aí você consegue dar esse atendimento mais direcionado. Como eu falei, isso tá muito comum, principalmente na galera gringa lá, né, mas aqui no Brasil também, eu mesmo faço isso, né, eu tenho 2 alunos que são da minha vaga de discípulo que eu tenho no canal, que são só 2, não tem mais, eles nunca saíram, então eu nem falo mais que vai abrir, né, enfim, se um dia algum deles sair, eu abro a que sobrar, mas mais que 2 é impossível pra mim atualmente. E é isso, então basicamente isso, faz online, Zoom, Discord, Telegram, o que a pessoa quiser, né? Aí você, coisa de combinar mesmo. E para cobrar, o que eu falei, valor hora aula é o melhor jeito. Já no presencial, o que você vai ter que fazer é falar com uma escola de artes. Você vai precisar no mínimo de um portfólio aí para você apresentar para a escola, para ver se eles têm interesse em que você ministre aulas lá. É possível, existem escolas de arte no Brasil que estão procurando isso. Eu já vi, já me procuraram disso. Infelizmente eu não pude aceitar porque eu não tenho como fazer esse tipo de coisa, porque eu tenho um trabalho fixo normal que eu preciso fazer, né? Eu não vivo de pintura de miniaturas, mas existe esse mercado, principalmente aqui em São Paulo, onde eu moro. Como eu falei, você vai precisar ter um portfólio no mínimo online, e se você for falar com a escola, eu recomendo que você leve uma miniatura fisicamente para mostrar para a pessoa, para o diretor da escola ali, para quem quer que esteja te contratando, para te ajudar na negociação, e ali provavelmente eles vão pagar um valor de mercado que eles já pagam para outros professores na área de arte, né? Então ali vai ser, eu acho que vai ter pouca margem para você setar um valor. Você pode tentar negociar ali, mas eu acho que vai acabar ficando na média ali da escola, que você vai descobrir indo lá e se apresentando, né? E aí o bom é que você vai ter uma coisa mais fixa, mais garantida ali, independe de número de alunos e tal, né? É um esquema mais fixo, mas por outro lado também é um esquema mais difícil e mais restrito. Não vai ser em qualquer estado do Brasil que você tá que você vai conseguir fazer uma coisa dessas. Bom, falando de cursos, também tem os cursos online que você consegue ganhar dinheiro fazendo um curso, né? Você pode produzir os vídeos e filmar eles você mesmo, ou você pode contratar alguém e você pintar, ou você pode nem ter nenhum conhecimento e contratar a pessoa que vai pintar e a pessoa que vai filmar e fazer um curso para vender. Isso é claro que serve para qualquer ofício, né? Não é exclusivo para pintura de miniaturas. E aí você vai precisar só para calcular o valor do seu curso, você vai ter que entrar nas plataformas de publicação de cursos online, por exemplo, Hotmart ou Udemy ou a Doméstica. Você vai ver mais ou menos os valores que as pessoas estão praticando lá nos cursos e você vai ter que se adequar ali, porque se você colocar muito acima, eu acho difícil alguém comprar o seu curso e ele vai ficar encalhado
baseado ali, por melhor produzido que ele seja. Então, você vai precisar fazer essa pesquisa, ou você filma ou contrata alguém para filmar, define a grade do seu curso, o que você quer que ele tenha, e aí você vai ter que se adequar ali em termos de valores do que já estão ali naquelas plataformas, e vai ser difícil você conseguir fugir disso. Uma última forma que eu vou falar para você ganhar dinheiro pintando miniaturas, que também serve para qualquer outro ofício, é o das redes sociais, que é o que ganha menos, né, e é o mais difícil de todos, que é você se estabelecer e ir bem dentro de uma rede social. Normalmente, se for para pintura de miniatura, vai ter que ser YouTube, vai ter que ser TikTok, vai ter que ser Instagram, mas aí o Instagram, ele não dá dinheiro diretamente, então ficaria mais entre YouTube e TikTok. Aí você pode ganhar dinheiro fazendo vídeos, né, ganhando a receita desses vídeos, mas eu posso provar aqui pra vocês que é pouco que você ganha. Se for por dentro do YouTube, a forma que você vai ganhar mais dinheiro é através de membros, e mesmo assim não é muito, você vai precisar ter muitos membros pra você conseguir fazer quantias relevantes, que você tem que lembrar que as plataformas, como o YouTube, por exemplo, cobram 30% para que você esteja ali, né? Então, se você ganha 100 reais, 30 vai pro YouTube e você fica com o resto. Isso a grosso modo, na verdade é menos, porque no caso do YouTube, você vai, entre aspas, ganhar em dólar, né? Só que quando chegar no Brasil, você vai converter e você vai perder na conversão do banco também, né? Além de taxas como IOF, enfim, tem isso tudo também. Uma outra forma que vale ser citada é se você quiser fazer um Patreon ou um Padrim, ou alguma coisa assim, que aí você produz um conteúdo que não é necessariamente vídeo, você pode fazer tutoriais escritos ou fazer tutoriais de fotos ou até vídeos mesmo, né? Entregar mensalmente ali para os seus inscritos, né? Em troca de uma taxa que você define, que é bom você fazer, é olhar as taxas que estão sendo praticadas, né? E aí, se você for nessa linha, eu já recomendo que faça em inglês, porque você vai atingir um público maior. Vai ser difícil você sobreviver fazendo isso aqui no Brasil, fazendo os cursos em português. Se você for nessa linha, recomendo que vá fazer essa linha de tutoriais ou de videoaulas em inglês. Você vai conseguir um público muito maior e tem possibilidades de ganhar mais grana, porque você vai conseguir atingir muito mais pessoas dessa forma. Além disso, também dentro das redes sociais, a forma que as pessoas costumam ganhar mais dinheiro é quando vem algum patrocinador que paga uma quantia específica pra pessoa fazer um post, ou fazer um vídeo, ou um TikTok, qualquer coisa que seja ali nesse gênero, né? Mas aí, novamente, você vai precisar ter mais números, você vai precisar ser relevante na plataforma, né? Tem uma série de questões extras que você vai precisar pra você poder ter esse poder de uma empresa se interessar em fazer um post pago com você, né? Você vai precisar ter alguns números ali mínimos, né? Pra que a empresa se interesse. Pintando miniaturas é uma coisa mais de nicho, então com um pouco menos inscritos eu ainda acho que você consegue alguma coisa, mas não vai esperando que vai ser grande coisa, né? Não vai ser uma parceria incrível, né? Mesmo porque dentro do hobby não tem empresas multimilionárias, não tem muitas empresas desse nível, né? Tem algumas fora aí, né? Mas enfim, mas não são a maioria, né? Então dificilmente você vai conseguir uma super grana indo nessa vertente específica de rede social / influencer. Então era isso, essas são as formas que eu conheço de ganhar dinheiro. Se você tiver alguma outra forma que você acha importante que eu não mencionei ou que não está coberto nesse guarda-chuva de possibilidades que eu dei aqui, comente aí embaixo que eu deixo seu comentário em destaque se ele for legal. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. E se foi, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!